Qual o jeito certo de utilizar o aeróbio em jejum para perder gordura, eliminar aquela banha que você está querendo? Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é William Couto, eu sou personal trainer online, especialista em definição feminina, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que está muito na moda, que é o tal do aeróbio em jejum. Na verdade, esse assunto está na moda faz uns 15 anos. E o aeróbio em jejum, ou o cardio feito em jejum, também é conhecido como AEJ, né? Ou tem gente que fala AEG, nada mais é do que uma atividade aeróbia feita numa intensidade baixa a moderada, como por exemplo uma caminhada, ou até uma corrida com uma intensidade baixa. Para quem tem um bom condicionamento, consegue fazer também uma corrida numa intensidade baixa moderada, feitas em jejum. Ou seja, normalmente é depois de uma noite de sono, logo ao acordar, toma lá a sua aguinha e aí vai fazer essa caminhada ou essa bicicletada, vai andar de bike, coisas desse tipo aí. E isso surgiu de onde? Quem é que começou fazendo esse tipo de atividade? Pensando, é claro, na perda de gordura, porque o exercício de caminhadas em jejum, quem faz isso já são os nossos antepassados, né? Nossos antepassados não acordavam com uma mesa posta de café da manhã lá no tempo das cavernas, não, eles saíam caminhando e iam caçar os seus alimentos. Então, quem começou isso faz muito tempo lá atrás. Aí, os fisiculturistas iniciaram esse tipo de estratégia para perder gordura. E eles viram que quando eles iam chegando mais próximo de competição, utilizando essa estratégia, eles ficavam cada vez mais secos. Pois é, e será que tem relação direta com isso? Bom, a gente vai ver agora por quê. Porque isso se popularizou e aí teve pesquisas em cima disso, ou seja, foi um tema tão interessante que os pesquisadores começaram a ver o que acontecia ao fazer esse tal de AEG, esse aeróbio em jejum. Vamos ver se perde mais gordura, vamos ver se emagrece mais. E aí foi observado que, olha que interessante, durante a sessão de treinamento, ou seja, durante essa sessão de treino aeróbio, a oxidação, ou seja, a queima de gordura era maior do que quem fazia em estado alimentado. Ou seja, fazer o aeróbio em jejum fazia queimar mais gordura. Olha só que legal. E aí isso ficou ainda mais popular, porque as pessoas viram, poxa, se eu tô gastando mais gordura enquanto eu tô fazendo o meu aeróbio, eu vou conseguir emagrecer mais. Para tudo um pouquinho agora. Espera um pouquinho aqui. Sabe por quê? Porque apesar de queimar mais calorias de gordura enquanto a gente está fazendo esse aeróbio em jejum, o que acontece nas horas subsequentes, depois que a gente para de fazer esse exercício? O nosso corpo compensa, reduzindo o gasto de gordura ao longo do dia. No final, o que acontece? Elas por elas, exatamente, da elas por elas. Ou seja, não adiantou eu gastar mais gordura durante a minha sessão, porque depois eu acabei gastando menos em várias horas durante o dia. Na comparação, se a gente for fazer o que é melhor para estar perdendo mais gordura, bom, primeiro de tudo, pensar em cardio para perder gordura já é um erro, tá? Seja em jejum ou em estado alimentado, porque não é a melhor estratégia para estar perdendo gordura. Ponto final. A gente já partimos disso aqui. A melhor estratégia para perder gordura é ingerir menos calorias do que a gente gasta. Não é através de um tipo de atividade física, não. Nem o aeróbio, nem o HIIT, nem a musculação, não. Parte principalmente da alimentação. E aí, se a gente quisesse potencializar essa queima de gordura, a gente poderia pensar que o AEG é uma boa estratégia. Só que na verdade não. Se a gente quer aumentar o nosso gasto calórico, tanto faz a gente fazer o AEJ, né, o AEG, o aeróbio em jejum, ou em outro horário do dia, ou até mesmo pela manhã, mas em estado alimentado. Porque não muda como impacto na nossa perda de gordura do corpo, né? Não adianta estar gastando só calorias de gordura enquanto a gente faz, a gente tem que perder a gordura do corpo mesmo, ela tem que ser eliminada. Não adianta estar fazendo em jejum. Então é uma estratégia que ela pode ser muito bem utilizada, tanto que eu utilizo, eu recomendo que utilize também. Por quê? Porque como
começar o dia fazendo um tipo de atividade assim é muito gostoso também. Eu não sei a hora que você acorda, eu não sei qual que é a sua preferência de atividade física, mas eu utilizo o aeróbio em jejum pela praticidade de não ter que comer, esperar baixar a comida, aquela coisa lá de, tô com a barriga cheia, não. Eu acho muito bacana, acordou, água, aguinha ali, eu faço alguns exercícios de alongamento, uma mobilidade também, para realmente acordar, e aí vou dar uma caminhada, uma intensidade baixa, eu consigo aumentar um pouquinho mais o meu gasto calórico do dia, eu já ligo, já oxigeno o meu cérebro, então é algo muito interessante de colocar no seu dia a dia. Agora, não tem tempo, vai ter que acordar muito cedo para fazer essa atividade, não encaixa na sua rotina, não tem problema nenhum. Eu sempre estimulo as minhas cascudas, que é como eu chamo as minhas alunas, eu estimulo as minhas alunas a fazerem o exercício cardio, o exercício aeróbio, sim, não para perder gordura. A gente tem que saber por que ele é utilizado, mas sim pela saúde, pela melhora até da performance. E agora que eu falei em performance, deixa eu falar mais uma coisinha aqui, porque isso é importante. Se o foco não for a perda de gordura, se o foco for a performance, ou seja, eu vou fazer uma corrida e eu quero baixar o meu tempo, eu quero correr mais rápido, ou eu quero fazer alguma outra coisa relacionada à performance, a desempenho, aí pode ser que treinar em jejum reduza um pouquinho a sua performance. Nesse caso, vale a pena se alimentar um pouco antes. Ali fazer uma refeição leve, alguma coisinha assim com carboidrato antes de fazer esse exercício. Então, pra gente resumir aqui, faça o cardio, faça o exercício aeróbio. Para perder gordura, não, faça pela sua saúde e também para ajudar um pouquinho mais no gasto calórico do dia. Maravilha. William, escolho o aeróbio em jejum ou escolho o aeróbio em estado alimentado? Tanto faz, porque o resultado vai ser o mesmo. Utilize aquele que você mais se encaixa, aquele que você mais prefere e tá tudo certo, aquele que você vai ter mais continuidade, essa é a escolha. Se o foco for performance, então se alimente um pouco antes, porque a sua performance vai ser melhor no exercício a ser escolhido. Bom, espero que eu tenha esclarecido essa dúvida sobre o exercício aeróbio em jejum, o famoso cardio em jejum, e que você tenha gostado. Então envie esse vídeo para alguém, curte o vídeo também, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, porque aqui a mulherada consegue definição de uma maneira muito mais rápida. Até o próximo vídeo.